Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é, olha, o coração da farmacocinética. A relação entre pH, pKa e como um fármaco é absorvido pelo nosso corpo. É uma dança química fascinante que define se o medicamento vai funcionar ou não. E tudo começa com um verdadeiro paradoxo. Pensa só, um fármaco, para fazer efeito, precisa primeiro se dissolver no estômago, que é um ambiente aquoso. Mas logo depois ele tem que atravessar a barreira das células, que é gordurosa. Então, como é que ele consegue ser solúvel em água e em gordura ao mesmo tempo? Parece impossível, né? Pois é, esse é o grande desafio. Primeiro, ele precisa ter essa afinidade com a água, o que a gente chama de hidrofilicidade, para poder se dissolver nos líquidos do nosso sistema digestivo. Mas aí vem o segundo passo. Ele precisa ser lipofílico, ou seja, ter afinidade com gordura para conseguir passar pelas membranas das células e finalmente chegar onde precisa agir. A grande sacada, a solução para esse dilema todo, está no mecanismo incrível que funciona como um interruptor molecular, a ionização. É ela que vai dizer se o fármaco vai estar ligado para uma função ou para outra. E funciona assim. Quando o fármaco está na sua forma ionizada, ele tem uma carga elétrica. Isso torna polar, super amigo da água, perfeito para se dissolver. O problema? Essa carga elétrica o impede de passar pela membrana gordurosa da célula. Já a forma não ionizada, como o nome diz, é neutra. Ela é menos polar, mais lipofílica. E é essa forma que tem o passe livre, o passaporte para cruzar a membrana e cair na corrente sanguínea. E essa frase aqui é, sem exagero, a regra de ouro da absorção de fármacos. É o conceito fundamental, guarde isso. Só a forma não ionizada, a lipofílica, consegue atravessar a membrana celular. É simples assim. Aqui a gente vê bem essa barreira. As células do nosso intestino são como um muro de tijolos de gordura. E o fármaco precisa encontrar a chave certa para passar por ele. E essa chave a gente já sabe qual é: estar na sua forma não ionizada lipofílica. Ok, mas o que controla esse interruptor? O que define se um fármaco vai estar ionizado ou não? Bom, é aí que entram em cena os dois grandes protagonistas dessa história, o pH do meio e o pKa do fármaco. Eles são o painel de controle dessa operação toda. O primeiro fator é o pH. Ele é basicamente um ambiente onde o fármaco se encontra. E esse ambiente muda o tempo todo no nosso corpo. O estômago, por exemplo, é extremamente ácido, com um pH baixinho. Já o intestino é mais alcalino. Essa mudança de cenário é crucial porque ela afeta diretamente como o fármaco vai se comportar. O segundo fator é o pKa. Diferente do pH, que é do ambiente, o pKa é uma característica do próprio fármaco. É como se fosse a personalidade química dele. O pKa é um valor fixo, que nos diz qual é o pH exato em que metade das moléculas do fármaco estarão ionizadas e a outra metade não ionizadas. É o ponto de equilíbrio dele. E a mágica acontece quando a gente junta os dois. A interação entre o pH do ambiente e o pKa do fármaco é o que vai determinar qual forma predomina. Existe uma regra geral bem direta para isso que nos ajuda a prever o comportamento de ácidos e bases. E para quem gosta de matemática, tudo isso é descrito pela famosa equação de Henderson-Hasselbalch. Ela pode parecer intimidadora, mas na prática ela é o nosso manual de operações. Com o P amado local e o pKa do fármaco, a gente consegue calcular exatamente a proporção entre a forma ionizada e a não ionizada. É uma ferramenta de previsão poderosíssima. Vamos ver um exemplo prático para ficar bem claro. Pega um fármaco ácido com pKa de 4,4. Lá no estômago, com um pH superácido de 1,4, a forma não ionizada, aquela que atravessa a membrana, predomina numa proporção de 1000:1. Ótimo para absorção, certo? Mas aí, quando esse mesmo fármaco chega no plasma sanguíneo com pH de 7,4, a situação se inverte completamente. A forma ionizada, que não atravessa membranas, passa a dominar, também em 1000:1. Ele fica aprisionado no sangue, o que é ótimo para a distribuição. Certo, entendemos a teoria. Agora vamos ver como isso se aplica na jornada real de um medicamento que a gente toma pela boca. A teoria da partição do pH parece nos dar uma resposta clara. Mas, será que é tão simples assim? Olhando o exemplo anterior, a gente pensaria: então o fármaco ácido, como aspirina, é absorvido principalmente no estômago, já que o pH lá favorece a forma não ionizada. Faz todo sentido, né? Só que na prática, a história é um pouco diferente. Esse é um dos conceitos que mais confundem. E aqui vem a grande surpresa. A verdade é que a maior parte da absorção da maioria dos fármacos, inclusive os ácidos, não acontece no estômago. Acontece no intestino delgado.
Isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Se o pH do estômago é muito mais favorável para um fármaco ácido, porque o intestino, que é mais alcalino, acaba sendo o principal local de absorção. Qual é o fator que tem tanto peso a ponto de superar a química do pH? E a resposta está aqui: a anatomia. A área de superfície do intestino é simplesmente gigantesca. Pense em todas as dobras, vilosidades e microvilosidades. Tudo isso aumenta a área de contato em umas 600 vezes. Estamos falando de uma área total de uns 200 metros quadrados, o tamanho de uma quadra de tênis. E é esse o ponto-chave. Mesmo que a proporção de fármaco não ionizado seja menor no intestino, a área de absorção é tão absurdamente maior que, no final das contas, a quantidade total de fármaco absorvido é muito superior à do estômago. A anatomia vence a química nesse caso. O intestino é, sem dúvida, o grande campeão da absorção. Então, a gente já viu que a teoria da partição do pH é um modelo super importante, fundamental, mas ela sozinha não explica tudo. O corpo humano é um sistema bem mais complexo. A realidade tem outras variáveis. Além da área de superfície, que já vimos que é decisiva, temos que pensar no tempo que o fármaco fica em cada local, nas enzimas que podem metabolizá-lo antes mesmo de ser absorvido e, muito importante, em transportadores que agem como verdadeiros porteiros nas células. Um exemplo clássico desses porteiros são as bombas de efluxo, como a glicoproteína P. Imagina que ela é um segurança na porta da célula. O fármaco consegue entrar, mas a PGP o reconhece e o joga para fora de novo, ativamente. Isso, claro, reduz drasticamente a absorção e é um grande desafio no desenvolvimento de novos medicamentos. No fim das contas, o que fica é que entender esse equilíbrio dinâmico entre ser amigo da água e ser amigo da gordura. Um equilíbrio que é totalmente controlado pelo pK do fármaco e pelo pH do ambiente é a base de tudo. É o que nos permite prever como um fármaco vai se movimentar, agir e ser eliminado do corpo. Dominar isso é essencial. E isso nos leva a uma última reflexão, que é o futuro. Com todo esse conhecimento, como é que a gente pode, de fato, manipular essas propriedades para desenhar fármacos mais inteligentes? Fármacos que sejam absorvidos exatamente onde a gente quer, que cheguem ao alvo com mais eficiência e, claro, que sejam mais seguros e eficazes para todo mundo. É aí que a ciência farmacêutica se torna uma verdadeira arte.